Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Advogados, um espaço dedicado ao mercado da advocacia e à área da justiça. Em todos os episódios, contamos com a presença de advogados e personalidades da área para comentar os temas quentes e atuais do setor, mas não só. Contamos também com a rúbrica Quid Iuris, um espaço que pretende clarificar situações jurídicas atuais e diárias e sempre com explicação de um advogado convidado. Eu sou o jornalista Frederico Pedreira e obrigado por estar desse lado. A justiça ou é feita em tempo útil ou já não é justiça. Mas eu acho que aí também a culpa é de alguma onda populista no seio da justiça. Neste terceiro episódio, a diretora executiva Filipa Ambrósio de Sousa vai entrevistar Carlos Rodrigues Lima, grande repórter do Now, e também Rui Costa Pereira, associado coordenador da MFA Legal. Iremos também analisar as novas regras do alojamento local que entraram em vigor em inícios de novembro. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocatos. Rui Costa Pereira, como advogado penalista, estamos a assistir a uma nova era no Ministério Público com a tomada de posse ontem do presidente do diretor do DSIAP, desculpem, e também do Procurador-Geral da República. Está confiante que vamos entrar numa nova era do Ministério Público? Acho que pelo menos os sinais que nós temos de partida são esses, de uma nova fase no Ministério Público, até pelo próprio perfil que têm as pessoas que a Filipa agora destacava. Quer o Sr. Conselheiro Procurador-Geral da República, quer o Sr. Diretor do DSIAP, são pessoas a quem são reconhecidas competências técnicas de alto gabarito, que têm experiência na investigação criminal e têm também uma capacidade que muitos criticavam na anterior hierarquia do Ministério Público, que é muito, muito orientada para a capacidade de comunicar e de apresentar. Procurador e diretor do DSIAP não é só ter capacidade técnica, não é? Claro, não basta saber direito, não basta conhecer o processo penal, há que saber também comunicar aquelas que são as decisões mais importantes da investigação criminal, e parece-me que quer tanto o Dr. Amadeu Guerra como o Dr. Rui Cardoso são pessoas especialmente capacitadas dentro do Ministério Público para mostrarem de facto uma nova fase da hierarquia. De qualquer das formas, já se nota alguma diferença no caso do Amadeu Guerra relativamente à comunicação, porque pelo menos em um mês, Parece não ter medo dos microfones, digamos assim. Exatamente, quando se cruza com jornalistas, não, pelo menos daquilo que eu já tive a oportunidade de constatar, não parece que seja uma pessoa que se refugie em meias verdades ou alguns chavões, como os inquéritos estão em segredo e não há nada a dizer, e de facto não parece ter receio de dizer o mínimo, mas o mínimo indispensável para as pessoas sentirem também alguma confiança, segurança, tranquilidade em relação àquilo que é a investigação criminal. Dr. Rui Cardoso, sendo alguém que claramente é da confiança máxima do Procurador-Geral da República, parece-me que irá seguir pela mesma Ainda para mais linha. tendo sido presidente do sindicato, está habituado aos holofotes, digamos assim. Sim. De qualquer das formas, o Rui é advogado de um dos processos mediáticos que envolve o António Mexia, a João Monse Neto. O Sr. Procurador-Geral já falou de que é necessário haver mais celeridade na justiça. Nós já ouvimos passa a expressão, esta conversa há muitos anos. Esse processo em concreto esteve em investigação cerca de 12 anos. O que é que tem que mudar para isso não voltar a acontecer? É assim, até puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque é um dos temas que eu sei que se calhar daqui a pouco iremos conversar. No âmbito da agenda anticorrupção, o Governo ponderou algumas alterações legislativas, algumas delas que vão além do combate à corrupção propriamente dita, nomeadamente na definição de novos mecanismos de agilização processual,
no garantir que os juízes têm poderes para assegurar que a celeridade processual avance, e a equipa de Direito Penal, Controle Nacional e Compliance, que tenho o gosto de integrar, participou na consulta pública que o Governo abriu no verão deste ano, e uma das medidas, uma das soluções que nós apresentámos para procurar criar um novo paradigma a respeito do cumprimento de prazos processuais, sobretudo na fase de inquérito, que é onde se constata que se verificam os maiores atrasos, é, por exemplo, definir ou reconhecer que há uma necessidade de alargar os prazos legais que estão no inquérito. Estamos a falar de uma lei que existe há 37 anos, feita numa sociedade que não é a sociedade de hoje, numa investigação criminal que não é a de hoje e que garantidamente precisa de mais prazos, mas também deve atribuir maiores responsabilidades para quem tem a responsabilidade de conduzir as investigações. E uma das propostas, uma das soluções que nós antecipámos como, a nosso ver, boa para conseguir um equilíbrio entre as exigências de investigação, mas também as garantias dos investigados, é fixar consequências para a ultrapassagem dos prazos. E consequências já existem na lei, mas são consequências meramente gestionárias ou disciplinares. E uma das coisas que nós propomos é que se pondere, não dizemos que tem de facto de acontecer, mas que se pondere com seriedade, por exemplo, a caducidade do exercício da ação penal pelo Ministério Público se os prazos não forem respeitados. Desde sempre, e isso é uma coisa que eu tenho visto a perder-se ao longo dos anos, desde sempre havia a consciência de que as chamadas instâncias formais de controle haveriam de melhorar a sua atuação se fossem fixadas consequências para vícios, omissões, erros, falhas, o que quisermos chamar. O que vimos constatando na prática é que as consequências gestionárias e disciplinares que estão fixadas na lei para a ultrapassagem de prazos máximos de inquérito, duas uma, ou não são sequer executadas na prática e, portanto, é possível termos inquéritos a durarem anos e anos no dobro ou triplo do tempo que se encontra definido na lei, ou mais, sem que venham daí quaisquer tipo de consequências, e depois, quer dizer, há uma perda total dos direitos dos investigados, muitas vezes nem sequer são arguidos, são meros suspeitos, mas sabe-se que têm essa posição, e continua tudo na mesma. E eu acho que, enquanto não fixarmos uma consequência de facto para essa ultrapassagem, vamos continuar todos na mesma. E o risco nestas coisas é sempre de se agravar. Basta olhar para a história e para o passado e é ver que é isso que tem acontecido. Carlos Rodrigues Lima, como jornalista e nesta questão da atividade do Ministério Público, tu consideras que os jornalistas, a nossa classe, faz um pouco escrutínio ao Ministério Público? Bem, atualmente a nossa classe, tendo em conta as solicitações, praticamente não faz escrutínio a ninguém, limita-se a descrever o que se passa. Mas sim, mas há um bocadinho essa tradição, que já vem de há muitos anos. Hum, Porquê? Porque criou-se um hábito de, a partir do momento em que o Ministério Público toma uma posição, aquilo é quase como uma verdade absoluta, uma sentença final. Mas isso também decorreu num tempo em que o Ministério Público tinha credibilidade. Também temos que ver isso. Havia num tempo em que o Ministério Público tinha credibilidade, isto é, que a partir do momento em que partia para uma ação, para uma busca, para uma detenção, a credibilidade depois apurava-se até pela aplicação de medidas de coação, que, bem ou mal, mas o facto é que eram sempre aplicadas de acordo com aquilo que o Ministério Público pedia, e isso gerava quase um sentimento
nas redações, que a partir do momento em que o Ministério Público fazia qualquer coisa, aquilo estava minimamente Fundamentado. fundamentado e também com a pressa e com tudo e mais alguma coisa. Criou-se esse espírito. De há uns anos para cá, e eu até já disse isto, criou-se, tivemos um fenómeno contrário, que é, e eu acho que já existe, tirando uma outra exceção, mas há muita desconfiança em relação ao que o Ministério Público muitas vezes avança. Ou seja, nós jornalistas, já partimos um bocadinho de pé atrás. Porquê? Porque tivemos vários processos, e isto são coisas que decorrem da prática, vários processos em que o Ministério Público diz que numa determinada situação aconteceu isto e aquilo, e depois os juízes de instrução dizem: isto não tem nada. Portanto, este tipo de decisões acaba por refriar um bocado o ânimo nas redações e Ainda há pouco aconselha no mais cautela. Mas continua, porquê? Porque também, quer dizer, o nosso trabalho reflete um bocado a estrutura do processo. A estrutura do processo penal é, durante a fase de inquérito, que quem dá o jogo é o Ministério Público. E, portanto, nós, jornalistas, que uma vez que o jogo está do lado do Ministério Público, tendencialmente acompanhamos mais aquilo que o Ministério Público faz. Sim, Quando mas quando há julgamentos em que o jogo quando há está do lado, julgamentos, muitas vezes vês esses jornalistas que fazem que escrevem muitos caracteres na fase de inquérito, mas depois que na fase de julgamento não o fazem. primeiro, Quando o mundo mas isso é um problema hoje de todos os jornais, é que não há meios para colocar pessoas nas relações, nos tribunais, por exemplo, vamos ver o caso de hoje. Quem é que tem capacidade hoje de colocar uma pessoa a tempo inteiro para o julgamento do Banco Espírito Santo? pois, exato, não tem. A agência Lusa. Se um dia começar a Operação Marquês, qual é o órgão de comunicação que tem capacidade de colocar uma pessoa a tempo inteiro no Banco Espírito Santo, no julgamento Sim, mas e na Operação independentemente disso, eu Marquês? não sei se será só por isso. A verdade é que muitas vezes é desvalorizada um bocado a fase de julgamento em muitos É casos. desvalorizado que nós, quer dizer, eu falo pelas redações onde andei, não há meios para ir a todo lado e digamos que o clímax, pá, noticioso de um processo é aquela fase de inquérito, são as detenções, é o primeiro interrogatório judicial, tem sido assim nos últimos anos, é a aplicação de medidas de coação, prisão preventiva, ou se não há prisão preventiva, e se o Ministério Público cria preventiva e o juiz não aplicou, e depois tudo acaba por se esfumar com o tempo, porque também hoje a quantidade de informação é tanta Jurídica, a que nível o leitor, acho eu, que o leitor também se aborrece às tantas já e perde, não é, também. perde-se, porque hoje tu hoje tens uma enxurrada de informação. Por exemplo, hoje estamos aqui, mas se acontecesse, sei lá, se um ministro fosse detido, nós tínhamos que sair os dois daqui e ir a correr, provavelmente o Rui defendê-lo, ah, provavelmente o Rui defendê-lo, e chegávamos ao fim do dia, todos estávamos se calhar um bocadinho fartos com tanta informação sobre aquele caso. Agora, o problema da informação na justiça é que o próprio processo durante a fase de inquérito está nas mãos do Ministério Público e, portanto, nós, jornalistas, tendencialmente vamos, durante essa fase, reportando aquilo que o Ministério Público está a fazer. Muitas vezes, quando é que o arguido entra, digamos que na narrativa, é quando recorre, por exemplo, da aplicação de uma medida de coação e nós jornalistas, sei lá, temos acesso ao recurso e percebemos Mas qual é a defesa do arguido, o que é que diz, o que é que não diz, porque mesmo também para um advogado em primeiro interrogatório judicial, pouco ou nada exato, sabe. sabe e pode dizer, tem que estar ali um Mas bocadinho. essa do pode dizer é importante, porque também há muita coisa e vimos pela operação influencer agora que houve muita divulgação de informação em momentos chaves, momentos políticos chaves. Hum, Mas eu sinceramente acho que isso foi uma coincidência. achas? Acho que foi uma coincidência, acho que houve aqui por trás outro tipo de motivações, na divulgação de algumas coisas que saíram, não creio que tenha existido ali uma motivação política. Foi uma coincidência, entre Se me permitem dizer uma coisa, eu acho que ganhávamos nós, advogados, em fazer a mesma espécie de exercício que se vê os juízes e os procuradores a fazer neste momento, que é, pode estar ou ainda em vias, é um processo que está em curso, mas é
é uma afirmação clara, tanto do lado do Ministério Público como dos juízes, que há essa vontade de informar melhor e de comunicar melhor. O que acontece do lado dos advogados é que continuamos muito amarrados a uma forma de estar enquanto advogados, também condicionada pelas leis que temos, pelo estatuto que temos, que impede os advogados de assumirem frontalmente uma atitude mais pedagógica, que muitas das vezes é a atitude correta perante a defesa dos seus clientes. Agora, quando Portanto, no fundo, estão numa posição injusta, porque estão amarrados. totalmente injusta, porque no final do dia, na pendência dos processos, seja qual for a fase em que eles estão, o Ministério Público e os juízes têm os mecanismos legais que lhes permitem dar fuga, entre aspas, aqui não digo isto em sentido negativo, mas dar fuga das informações que quem titulou os processos considera que é relevante passar ao público, mas nós advogados continuamos presos a mecanismos absolutamente ultrapassados, como cada vez que eu tenha que me pronunciar publicamente sobre um assunto onde intervenho enquanto advogado, Pedir autorização. tem que pedir autorização ao Presidente do Conselho Regional onde eu estou domiciliado, quer dizer, que é uma coisa que não lembra, quer dizer, e depois acaba por ser também, de certo modo, incoerente com algumas alterações legislativas que já foram concretizadas com a revisão do Estatuto da Ordem dos Advogados, onde, por exemplo, passou a ser absolutamente lícito aos advogados fazerem publicidade, mas ao mesmo tempo este regime de dispensa de sigilo profissional Mantém-se como está. mantém-se exatamente como estava, que é uma coisa, com toda a franqueza, em 2024 não faz sentido nenhum. Sim. Não há um advogado que exerça o seu mandato, especialmente nesta área criminal, que não tenha consciência da importância que tem e que há em intervir também publicamente na defesa dos seus clientes. E enquanto nos mantivermos nessa maneira de estar, nessa visão da advocacia do tempo da Maria Cachucha, em que basicamente não podemos fazer coisa nenhuma sem ter que pedir autorização, sem as devidas vénias, quer dizer, vamos continuar na mesma, vamos continuar a ter uma informação condicionada por aquilo que sai, como sai, e acho que aí nós, advogados, também poderíamos ter um contributo útil junto dos jornalistas, junto da comunicação social, para que aquilo que saia objetivamente Correto. correto, bem informado, esclarecido. Acho que todos, sobretudo todos enquanto cidadãos, ganharíamos muito que houvesse essa mudança também. Vejo os juízes e os procuradores preocupados com isso, não vejo tanta Não ninguém. vejo a advocacia, não vê a advocacia preocupada. Carlos, voltando um bocadinho atrás, com esta nova era do Ministério Público, tu já fazes esta área da justiça há 2 décadas ou mais. Hum, Mas não é preciso. Não é preciso falar na tua idade. Hum, Acompanhaste os principais processos. Tens alguma esperança que agora o Ministério Público mude para melhor? Pá, o problema hoje do Ministério Público é como aquela casa dos nossos familiares na terra, fechada há muitos anos. A primeira coisa que tem que se fazer é abrir as janelas, é abrir as portas, deixar entrar o ar. E foi isso que se passou nos últimos 6 anos no consulado de Lucília Gago. Foi um Ministério Público muito fechado, muito virado para dentro, sem assistência exterior. Eu acho que um dos grandes problemas, aliás, da Procuradora-Geral da República, que foi ter deixado o espaço público à mercê do manifesto dos 50, dos 120, ou seja lá quantos forem, e portanto ela desapareceu do espaço público e deixou que o espaço público fosse tomado Tomado por por esse movimento que chegou a uma altura até que eu até já queria escolher o Procurador-Geral, pronto, tal força que ganhou no espaço público, que já se arrogava o direito de ter uma palavra a dizer sobre quem deveria ser o Procurador-Geral, mas pronto, são opiniões. Agora, o que eu tenho percebido é que há, por um lado, uma vontade ao nível da hierarquia, sobretudo na Procuradoria-Geral, do Procurador-Geral e do Vice-Procurador-Geral,
em dar passos no sentido de alterar algumas práticas e alguma cultura interna. Não, a dúvida é, isto no fundo é como quando uma equipa de futebol muda de treinador, será que a máquina vai ou não ajudar o treinador? Essa é que é a dúvida, porque a partir do momento em que já há exemplos recentes em que, por exemplo, o vice-procurador-geral começa a dar prazos para terminarem os inquéritos, começa a exigir informação aos procuradores dos processos, relatórios sobre o que é que se está a fazer e não se está a fazer, ou começa a dar até ele próprio opiniões sobre estratégia processual, dizendo, olha, esta se calhar não é a melhor estratégia, pensem bem nisso. Isso dá um sinal que a hierarquia está atenta e quer as investigações fechadas o mais breve possível. Mas tudo depende de como é que a máquina vai reagir. Eu penso que o Ministério Público tem agora 6 anos pela frente para aproveitar esta oportunidade para mudar, para modernizar-se, para Para exercer perceber. efetivamente o poder hierárquico também. O poder hierárquico, e às vezes nem é preciso, às vezes o poder hierárquico, muitas vezes, às vezes costumo dizer, entre a Joana Marques Vidal e a Lucília Gago, a lei manteve-se. Agora, havia uma forma de exercício do poder, do cargo de Procurador-Geral com a Joana Marques Vidal. Joana Marques Vidal não dava instruções escritas aos procuradores. No fundo, o que é que ela fazia? Chamava, reunia com eles, por exemplo, no caso da Operação Marquês, era à sexta-feira, com o Procurador Rosário Teixeira e com os outros, muitas vezes reuniões que se prolongavam sexta-feira até às 10, 11 da noite, e no fundo fazia o que o Presidente da República faz, magistratura de influência. Magistratura de influência. Dizia de forma assertiva, isto tem que correr melhor, isto tem que fechar, isto tem que avançar, e portanto é isso que o Procurador-Geral da República e os diretores de departamentos têm que fazer, porque um diretor não vai chegar ao pé de um procurador e dizer assim, olha, este está a correr mal. O procurador diz-lhe, olha, se não gosta, avoca o processo. É óbvio que ele não vai avocar o processo. Claro, porque senão Tem seria é, mais perto tem é que exercer o poder de outro tipo, de outra forma, sensibilizando, juntando as pessoas, conversando, que é isso que muitas vezes nós, Lá está, como um treinador também tem que estar tem aquela questão às vezes, motivacional, não é? quando se consultam. Por acaso, nesse aspecto, eu fiquei otimista ontem quando vi os discursos, quer do Procurador-Geral da República e, sobretudo, do Procurador-Geral da República, mas também do diretor do TSIAP, quanto a essa magistratura de influência, porque parece-me que ontem o Dr. Amadeu Guerra deu sinais claros ao novo diretor do TSIAP sobre o que fazer daqui para a frente na investigação criminal que está a cargo do TSIAP, mas também na coordenação das investigações criminais. E nós estamos aqui muito centrados na pessoa de um e do outro, mas esquecemos que no TSIAP há já secções especializadas, já há alguns Com anos, coordenadores, também com têm. coordenadores, E, pelo menos da maneira como eu interpretei as palavras do Sr. Conselheiro Amadeu Guerra, acho que há ali um sinal de haver mexidas nessa hierarquia intermédia do TSIAP. Foi assim que eu pelo menos vi as suas palavras, e de facto o diretor não pode estar ali isolado apenas enquanto uma ponte, um elo de ligação entre o Procurador-Geral da República, que o nomeia, e depois os diretores das secções, os coordenadores das secções especializadas. E o Dr. Amadeu Guerra ontem no seu discurso deu um sinal claro ao Dr. Rui Cardoso para que as palavras não são estas, mas o sinal é. mas o sinal é de reformulação dessas estruturas, de estar próximo das mesmas e não só delas, mas também dos próprios procuradores que são os titulares dos inquéritos, para assegurar de facto uma gestão efetiva da hierarquia, que acho que é algo que toda a gente percepcionava, pelo menos quem está neste meio, que não associa. se acontecia, pelo menos não era essa Não a era percepção que exato, passava cá sim. para fora. Ou era uma hierarquia muito formal, ou seja, de baixo passava uma informação por escrito para cima, que a pessoa, às vezes, reencaminhava ao diretor, Nada. que é o mesmo que nada, que a pessoa, às vezes, reencaminhava para a Procuradoria-Geral da República. Isto é,
Quer dizer, hoje as pessoas têm que se sentar à mesma mesa, trabalham no mesmo sítio, Os sermões têm que ser dados têm que logo. ser dados e às vezes É como às quando crianças, não? consultava alguns processos ficávamos um bocado com a sensação que as pessoas só falavam por ofício. Excelentíssimo senhor procurador, excelentíssimo senhor, não aqui numa Para troca de um ofícios. bocadinho atrás, não é? Era E Verdade. hoje o mundo é diferente, não é? Hoje as exigências são diferentes, o escrutínio do trabalho do Ministério Público é diferente, se calhar já não tão condescendente como no passado, hoje se calhar as pessoas são mais exigentes, já ninguém suporta um inquérito demorar 12 anos, 7 anos, 8 anos sem o despacho final. E é preciso haver um mínimo de regras, quer dizer, hoje é intolerável. Por exemplo, o inquérito que já ninguém se lembra dele, mas depois da EDP, acho que era o mais antigo noticiado, da Rota do Atlântico. Já ninguém se lembra, do Zé Veiga. O da Rota do Atlântico, salvo erro, é de 2011. 2011. Ainda não tem despacho final. E a última coisa que soube é que uma das últimas diligências foi enviar uma carta rogatória para o Congo. Ora, nós se estivermos à espera que o Congo responda a uma carta rogatória, que muito provavelmente pode implicar o próprio presidente do Congo, dentro daquele contexto, podemos esperar sentados. Sim, claro, Portanto, claro. o inquérito, quer dizer, ou a carta rogatória é fundamental para fechar a acusação e isso tem que ser explicado e o inquérito mantém-se aberto, ou então arquiva-se o inquérito a aguardar a melhor produção de prova e quando chegar a carta rogatória reabre-se. Agora, ter um inquérito aberto desde 2011 ou 2012, por aí, eu acho é que já não faz sentido. Quer dizer, assim como há cartas rogatórias que se calhar fazem sentido, mas há outras só vai consultar o inquérito e percebe, isto foi para ganhar tempo. Sim. Isto foi para Ou ganhar mesmo tempo. já em fase de julgamento, tens o caso do que agora está a decorrer do Ricardo Salgado, não é? Quer dizer, neste momento o arguido com a doença que tem já não terá o mesmo efeito a nível da punição, se houver uma condenação, do que teria. Quer dizer, tivemos anos e anos e anos. Mas isso há determinados processos e determinadas questões que a justiça ou é feita em tempo útil ou já não é justiça. Mas eu acho que aí também a culpa é de alguma onda populista no seio da justiça, em que, infelizmente, a ideia consolidada nos dias de hoje é de que a justiça faz com acusações, Uhum. faz com condenações e não se abre espaço para a ideia de que, porventura, se o inquérito Por dura arquivar também tempo também está a todo fazer justiça. e tiver de ser arquivado por isso, a justiça também é feita. Eu acho que não há confiança nos cidadãos. Eu gostaria que esse teste fosse feito, de ver se de facto os cidadãos ficariam assim tão desconfortáveis com a ideia de que talvez uma investigação que dure este tempo todo seja o sinal de que, afinal, os indícios não eram assim tão fortes, não são assim tão suficientes, não é assim tão provável que Ou é alguém que o seja Ministério Público condenado. tem-se pressionado depois para, ao fim de 12 anos, se não prefere uma acusação. Aqui também faríamos um favor ao Ministério Público. O Ministério Público está tão assoberbado de trabalho que talvez Tirar alguns. tirasse esse peso de cima e reconhecesse que, de facto, as investigações devem ser focadas, orientadas e não andar constantemente a criar monstros processuais, onde depois é ingerível para toda a gente, a começar pelos procuradores que são responsáveis por essas investigações. Se calhar as coisas começariam a correr um bocadinho melhor. E a justiça não deixava de ser feita por aí. Uhum. Carlos, falaste há bocado também do que estamos num tempo diferente, mesmo em relação à violação de segredo de justiça. Tu és exemplo disso agora, foste absolvido pelo Supremo Tribunal, tu e o nosso colega Henrique Machado, da CNN, na altura Correio da Manhã. Também temos o caso da Tânia Laranjo relativamente à mais recente decisão do Tribunal Europeu. Achas que pelo menos a magistratura judicial está a ter mais noção de que os jornalistas não podem ser os botes expiatórios da da violação de segredo de justiça quando existe? A minha experiência é, em casos de violação de segredo de justiça, eu só consigo falar com os juízes nos processos. Isto é, por muito que explica a um procurador do Ministério Público porque é que eu escrevi aqui, os motivos, e pronto, já sei que a acusação está feita e depois estão em instrução, já tive casos de instrução e em julgamento, em que faço sempre questão de prestar declarações, respondo a tudo, e só os juízes é que me fazem perguntas. Porque é que escreveu isto?
Porque é que achou que isto tinha interesse público? O porquê das coisas. Não é? Acho é que apesar de muitas condenações do Estado português por violação do artigo 12, salvo erro, da Convenção da Liberdade de Expressão, mas cá o Ministério Público também, eu acho que aqui sim, com os inquéritos de violação de segredo de justiça, reage por pressão. Porque a partir do momento em que um ou outro jornalista escreve isto ou aquilo, aparecem logo no espaço público as habituais carpideiras do segredo a pedir punição, aqui já não há presunção de inocência, é logo punição para os jornalistas, que é um escândalo. E depois o Ministério Público vai a correr abrir os inquéritos de violação de segredo de justiça, já tem a narrativa pronta, e depois em julgamento, os casos que eu conheço de jornalistas são absolvidos. São absolvidos porque demonstra-se de facto que há um interesse público. Quer dizer, vamos dar exemplos. No Nunca caso, foste condenado, na verdade. nunca foi condenado por Os vários. vários, muitos tiros, mas nunca foi condenado. Porquê? Porque, primeiro, percebe-se que o jornalista, com a informação que deu, não prejudicou a investigação, não prejudicou em concreto aquela investigação. Por exemplo, naquele processo com o Henrique Machado, todos os inspectores da PJ que participaram nas buscas, procuradores do Ministério Público, o juiz de instrução e até os próprios arguidos, o Rui Rangel e o Paulo Gonçalves, que podiam ter aproveitado o julgamento para se vitimizarem ali, fazerem um número, não, foram extremamente corretos e disseram não temos nada a apontar aos jornalistas que fizeram o trabalho deles, mas todas as pessoas que participaram na investigação foram lá e foram categóricas e disseram isto não prejudicou, as notícias não prejudicaram na investigação. O próprio Tribunal de Primeira Instância disse no acórdão que a prova a nosso favor foi, a expressão, salvo erro, foi avassaladora. Avassaladora. E, portanto, quer dizer, quando é assim, não há violação de segredo de justiça. Outra coisa é se eu hoje dissesse ou fosse escrever uma notícia a dizer polícia prepara buscas à empresa tal. Isso parece-me óbvio que haveria. Isso é uma violação de segredo de justiça. Isso prejudica a investigação. Claro que sim. Objetivamente prejudica a investigação. Agora, não se pode meter tudo no mesmo saco e achar que em 2024 tudo é segredo. Tudo é segredo, como se eu, se por exemplo, estivesse a trabalhar numa empresa e tivesse a decorrer lá uma busca e eu chegasse a casa não pudesse dizer que houve uma busca porque estava numa diligência em segredo de justiça. Quer dizer, eu não me lembro, há muitos anos, quando o Ministério Público fez uma busca a um jornal, ao 24 horas, nós trabalhávamos em baixo no Diário de Notícias, eu fui lá acima a acompanhar, a ver o que é que estava a passar e estávamos a ser todos notificados de que era uma diligência em segredo de justiça. Que até disse ao procurador, assim, eu não sei se percebeu, mas está num jornal. Não sei se percebeu, mas está a fazer uma busca num jornal. É óbvio que isto se vai saber. Mas ele fez questão de notificar toda a gente que estava lá que não podíamos divulgar nada porque era uma diligência num processo que estava em segredo de justiça. Eu assim, quer dizer, acho que houve uma evolução, sobretudo dos juízes que percebem e é quem se consegue explicar. O Ministério Público fica sempre acusado, porque depois também 90% das vezes é sempre acusado de ter violado o segredo de justiça, umas vezes justamente, outras vezes completamente injustamente, mas fica ali com essa pressão nas mãos e abre inquéritos e quando não vai pelo segredo de justiça abre inquéritos pelo crime de desobediência, tentar qualquer coisa, mas como já se percebeu, a partir do momento em que as pessoas têm notoriedade pública ou ocuparam cargos de responsabilidade pública como ministros, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem condenado Portugal e tem dado razão aos jornalistas reconhecendo E há interesse público. que há interesse público. Por exemplo, há o interesse público. Se um ex-ministro vai ao DCAP e esse depoimento é gravado, há um óbvio interesse público em mostrar aos cidadãos o que é que o ex-ministro disse no seu interrogatório. Assim como eu já fui absolvido num caso de divulgação de vídeos, salvo erro, da Operação Marquês, pronto, lá o Ministério Público acusou e eu em julgamento disse, quer dizer, nós estamos a falar de um antigo primeiro-ministro e toda a algazarra que foi aquele interrogatório só se percebe
através da divulgação do vídeo. Porque eu, ao escrever, eu não consigo descrever aos meus leitores o que foi aquela algazarra toda que todos os cidadãos que têm direito a ver aquilo, que nós às vezes esquecemos que os tribunais administram a justiça em nome do povo e, portanto, se é em nome do povo, o povo tem todo o direito a saber o que é que se passa nos tribunais. E é só fundamentando pelo interesse público, ou seja, não pode ser porque dá cá aquela palha, mas pelo interesse público, que nós temos que fazer a nossa defesa, enquanto jornalistas, e assumi-la, e não nos refugiarmos nem no silêncio, nem em outros subterfúgios legais, e tem sido assim que eu tenho defendido em tribunal e até hoje tenho corrido bem. Até estás cá fora. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Eu acho que a resposta do Carlos também revela uma coisa que, a meu ver, eu assino por baixo quase tudo o que o Carlos disse, mas acho que a resposta ao que revela também é um problema de foco, porque se repararmos a resposta do Carlos, nada diz sobre quem permitiu ao jornalista ter acesso àquela informação. Eu não discuto o interesse público que muitas das vezes, ou quase sempre existe, nas notícias que são veiculadas, mas também não nos devemos esquecer, pelo menos enquanto existir na lei o crime de violação de segredo de justiça, é crime. Se é crime, deve ser investigado. O que eu vejo na prática, muitas vezes, é esquecer-se completamente da investigação que tem que ser feita a quem é o responsável pela fuga de informação. Isso eu não vejo. Isso até sou capaz de dar exemplos práticos, vividos na primeira pessoa, em que denunciei violações de segredo de justiça. Um exemplo muito concreto. Eu estou numa diligência, à porta fechada, num inquérito, com um arguido preso, que é interrogado, para ver se, porventura, lhe é aplicada uma medida de coação privativa da liberdade. O teor desse ato processual acabou a ser divulgado horas depois desse ato processual ter ocorrido. Nessa sala estavam 2, 3 advogados, um juiz, um procurador, uma funcionária de justiça. Foi denunciada a violação do segredo. O objetivo, quando essa denúncia é apresentada, nunca é responsabilizar o jornalista que dá a notícia. Mas se me perguntar, alguma daquelas pessoas naquela sala foi chamada Daí a a dizer alguma coisa que é ou não, sabe ou alguma coisa ou não. Nunca mais é muito mais fácil fazer essa responsabilização para cima de quem dá a notícia do que quem é a fonte do jornalista. Mas também, mas hoje nós vivemos não meio qualquer vez. Não. Eu estou a dizer, Devem ser responsabilizados. se houver violação. Eu não consigo desligar o facto de, as mais das vezes, aquele que será a fuga da informação é alguém que tem responsabilidades acrescidas de isenção, de objetividade, de independência. Como é que eu consigo dizer que essas atribuições são prosseguidas por alguém que, pelo menos eu não vejo na lei processual penal, qualquer previsão que diga que é lícito a uma autoridade judiciária, a um órgão de polícia criminal, a um advogado, deitar cá para fora determinadas informações em segredo de justiça para conseguir, com isso, realizar algum fim do processo. Isso não existe. Portanto, quem o faz, eu acho que deve ser responsabilizado. Agora, se continuarmos a fazer uma investigação que é centrada não é o mais fraco, se desprima para os jornalistas, então vamos continuar sempre com o mesmo. Mas o problema é que nós hoje, há muitos anos para cá, vivemos numa hipocrisia que tem a ver com a qualidade dos arguídos. Isto é, se o Ministério Público, por exemplo, fizer buscas ao Ministério e até influencers, o que é que nós temos no influencer? Um comunicadozinho. E depois o resto é tudo segredo de justiça. E depois discussões, horas de discussão na televisão sobre as violações de segredo de justiça, não sei quem, não sei o que mais. Bom, se a polícia apanhar ali uma lancha, como já aconteceu, ou um barco com droga, eu já vi aparecerem em conferência de imprensa numa marina, a Ministra da Justiça, o Comandante da Marinha, o Diretor da PJ,
Um comandante qualquer da GNR que também participou, que na altura disse, só faltou nada do Salvador aparecer. Portanto, nós hoje, aqui neste país, se for tráfico de droga ou criminalidade, chamada criminalidade de rua, assalto à mão armada, toda a gente pode falar, dar conferências de imprensa, mostrar o produto estupefaciente, que eu acho que até o produto estupefaciente, como foi apreendido, está em segredo de justiça, mas ali pode, podemos tirar, nós jornalistas podemos tirar fotos aos faros de espelho, às lanchas, às armas, aos telemóveis. Então tem a ver com o ao- tipo de crime ou por serem pessoas, nos outros processos que eles invocam segredo, serem pessoas influentes politicamente? Os influentes e Arguído. é um bocado uma justiça de classe, é um bocado uma justiça de classe, porque quer dizer, se no influencer alguém deu uma conferência de imprensa a explicar, e se calhar até era necessário alguém explicar aquilo bem, o que é que se passava. Mesmo no caso da Operação Marquês, quando foi detido há 10 anos um antigo primeiro-ministro, alguém explicou publicamente o que é que estava a passar numa conferência de imprensa. Estamos a falar de um ex-primeiro-ministro. Não, está tudo em segredo nesses processos. E quando eu digo que nós temos uma justiça de classe, Mas achas que os arguídos ficam beneficiados por isso, esses arguídos de não, quem fica é o influentes? não, quem fica é o público em geral, porque tudo o que eu estou a dizer é que há determinados crimes e há determinados processos em que institucionalmente as pessoas aparecem e falam e dão a cara, no tráfico de drogas, sei lá, na criminalidade informática, no olá pai, olá mãe, mas há outros em que é tudo segredo, em que é tudo segredo. E depois isto reflete-se até no próprio andamento dos processos. O desgraçado, o traficante de droga, em 6 meses está condenado. O político suspeito de corrupção e assim, 10 anos depois, ainda nem sequer foi julgado. Percebes? Para mim essa é que é a grande hipocrisia que nós vivemos, é que para um determinado tipo de crimes, sobretudo criminalidade económica ou financeira, envolvendo bancos, políticos e afins, é tudo segredo. Ai, ai, o segredo de justiça. Temos debates intermináveis na televisão sobre a violação do segredo de justiça, há pouca vergonha e por aí afora. Mas para outros crimes, as pessoas falam, Digna. ninguém se indigna, o traficante pode ser perfeitamente exposto na televisão, o rapaz que anda aí a fazer uns assaltos, a polícia pode até dar a cara e falar, porque isso chama-se prevenção. Isso chama-se até ações de prevenção da criminalidade. No tipo de criminalidade, é tudo segredo. Olha, mas a mim, pelo menos, a mim o Carlos não pode chamar hipócrita. Não, No exemplo que eu estava a dar, Vais, assaltos. é Não só. tem nada a ver com criminalidade económica ou financeira, nem nada do género. Portanto, também aí me indigno. Não, mas o que eu fico é porque por exemplo, até eu costumo dizer numa empreitada do Rui, da EDP Quebec, até hoje seria bom, sei lá, alguém da Polícia Judiciária que percebesse, alguém do Ministério Público, que explicasse aos cidadãos, não estou a dizer a nós, jornalistas, a nós, mas aos cidadãos, o que é isso dos Quemecs? O que é que andámos há 12 anos a investigar os Quemecs? Porque o cidadão comum que está lá em casa, o que é que diz? Bem, a EDP roubou o Estado em 800 milhões. A EDP, então eu pago a luz e ainda por cima eles roubaram o Estado em 800 milhões. Não, mas se calhar, na altura, ou passado algum tempo, uma conferência de imprensa a dizer, olha, o objeto desta investigação é isto, o que está em causa é isto. É isto, é aqui a passagem dos custos de aquisição de energia para os CMECs, os cais Sim, para os sim. CMECs. Isso vê-se muitas vezes nos países da Europa, faz-se muitas vezes. Percebes? É informação, quer dizer, eu só não é a mesma coisa, como se há 10 anos prender um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, fosse uma coisa normal, fosse um ato banal. Não há ninguém que explique o porquê das coisas, sem violar o sacrossanto segredo, mas não, E agora, no estado em que a coisa diga está, aos não cidadãos tem dado explicações. porquê que há uma incapacidade tão grande dos tribunais que eu não percebo. Mas será só incapacidade? É incapacidade e falta de vontade, não é? Exato. Também Mas parece. eu acho que é mais isso. As maioria das vezes parece-me ser essa. É falta de vontade, é incapacidade e falta de vontade, quer dizer, e coisas miudinhas, quer dizer, eu fiz um pedido de consulta a um processo a 31 de outubro, ainda hoje não tenho resposta. A 31 de outubro, um processo arquivado, ainda por cima.
Mas não, porque não. Sim, mas até Não. em pequenas coisas que nós assistimos, por exemplo, agora no julgamento do BES, a agregação, a nós irmos às salas de audiência assistir ao processo, aquela confusão que foi no início para nos registarmos e já tínhamos uma acreditação feita, mas depois lembras-te o oficial de justiça que foi o que foi, que dizia que nós não podíamos, não está bem, cá Acho que há cá quer foi. dizer, Ainda há muitos para fazer no que toca à os redução tribunais, da comunicação e social. se os tribunais tivessem essa capacidade de dispor objetivamente e de uma forma Mas transparente, é o que o Rui diz, a pauta depois os faz. advogados também. Convém às vezes Os estar advogados redondo. também já tinham uma base, também para fazer a defesa do cliente. Claro. Eu, os processos em que intervenho, pelo menos, eu não vejo esse afã de comunicação das autoridades judiciárias quando eles de facto são sólidos, são robustos, quando a investigação é maturada e quando de facto não se, não se perspectiva essa necessária associação entre a Vox Populi e aquilo que está no processo. Mas muitas vezes o que temos é o condicionamento, acho eu que muitas vezes deliberado, outras vezes porventura inadvertido, da opinião pública para conseguir por essa via. é que, Não vamos ser ingênuos, os juízes não são máquinas absolutamente desligadas do mundo que os rodeia. Claro. Agora, é obviamente que será muito diferente para quem tem a responsabilidade de julgar não sabendo até ao momento em que essa responsabilidade lhe é exigida, nada sabendo sobre aquele caso, do que ter estado durante anos e Claro. anos e anos a ouvir nos meios de comunicação social, nomeadamente, o que é que se diz sobre determinadas suspeitas. E por isso é que eu digo, eu não compro a tese de que seja falta de jeito ou falta de Eu também capacidade. não compro. Sobretudo porque se vê, há pessoas com essa capacidade dentro do Ministério Público. Até E que olhem cirurgicamente a divulgação da informação, onde querem que seja divulgada, etc. Bem, o tempo está quase a acabar, mas eu não quero deixar de falar da agenda anticorrupção. Hum, Rui, tu e outros colegas da MFA Legal deram-se ao trabalho de escrever um documento com mais de 100 páginas, que no fundo é o contributo para estas propostas que a Ministra da Justiça apresentou em junho, se me recordo. E uma das questões que tem sido polémica tem sido a perda de bens. Hum, o que é que está aqui em causa que pode correr mal? hum, aquilo que foi afirmado na agenda anticorrupção a esse respeito, que pode correr mal, tem que ver com a forma como o Governo irá propor à Assembleia da República a transposição de uma diretiva comunitária, hum, e pelo menos aquilo que nós sinalizamos que pode correr pior é na possibilidade de ser determinado o arresto e depois a perda de bens sobre em casos de não condenação sem identificação de quem é o autor dos fatos. Aí a nossa preocupação principal, e ainda agora este fim de semana ah, deu-se o segundo Fórum Penal da Advocacia Portuguesa, onde esse tema também foi amplamente discutido e com muitos contributos de várias personalidades, nomeadamente da Sra. Professora Maria João Antunes. Durante muitos anos foi juíza conselheira do Tribunal Constitucional, é professora catedrática na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Hum, e uma das preocupações maiores que já o nosso trabalho sinalizava, e neste fim de semana as várias intervenções que foram tidas sobre o tema também sublinharam, é de haver um afastamento do regime da perda de bens das garantias de defesa do processo penal. E o que tem havido muito por força dessa tentação do Estado percepcionando que muitas vezes não conseguindo condenações, então vamos por outra via, que é a da perda de bens, para demonstrar que o crime não pode compensar, é de definir regimes legais que estão mais próximos da realidade do processo civil do que do processo penal, terindo garantias de defesa. Há já exemplos na prática que, espero eu, a Senhora Ministra da Justiça já compôs uma equipa, tem responsabilidade pela definição desse novo regime, salvo erro, tem que apresentar resultados já no início de 2025. São pessoas de extrema competência, coordenados pelo professor Pedro Queiro.
Mas há coisas já em vigor que carecem de uma alteração profunda para que essas garantias de defesa sejam de facto reconhecidas e executadas na prática. Por exemplo, se pensarmos no caso de um terceiro que não é arguido, não é suspeito, não é nada, ele pode ser um destinatário de uma decisão de perda de bens. Se nós formos olhar para o Código de Processo Penal, para quais são as garantias desse terceiro se defender, tem uma que pode-se dizer que é o mesmo que nada. A única coisa que a lei prevê, textual e expressamente para esse terceiro, é o direito de ele, em julgamento, prestar declarações. Isto é o mesmo que nada, porque não se prevê que quando o Ministério Público requer a perda de bens, que em regra será no encerramento do inquérito, e quando propõe que o processo seja levado para a fase subsequente de julgamento. Não há obrigação de notificação desse terceiro para que esse terceiro possa dizer de sua justiça relativamente ao regime. Não se reconhece ou não se prevê a possibilidade dele juntar documentos, arrolar testemunhas. Nada disso é consagrado. Isso é uma coisa que está já em vigor nos dias de hoje. E por isso, nós olhando para aquilo que existe e para aquilo que o governo se propunha a fazer quando aprovou a agenda anticorrupção, o que procurámos foi sinalizar alguns desses exemplos. Por exemplo, basta pensar em processos altamente complexos, onde, por exemplo, se promove o arresto de milhões de euros em bens, seja contas bancárias ou bens imóveis ou o que for. E depois os prazos que são aplicados, por se viver muito agarrado à realidade do processo civil, para os visados dessas medidas dizerem alguma coisa, são prazos irrisórios. Quer dizer, muitas vezes estamos a falar 10 dias para, por exemplo, uma pessoa fazer a picagem de movimentos bancários registados em, se for preciso, dezenas de contas bancárias, ao longo de 5 anos, em que recai o ónus de justificação desses movimentos bancários a quem tem de se defender e não a quem tem de se acusar. Eu também consigo despir as minhas vestes de defensor e pôr-me nas vestes de mero cidadão que quer ver, de facto, a ação penal exercida e levada a bom porto. Acho que não deve acontecer a todo o custo. E não nos devemos deixar iludir demasiadamente pela eficácia que os regimes de confisco e de perda de bens têm por insuficiência dos outros meios de execução da ação penal para, a partir daí, permitir tudo. Não pode ser. Carlos, concordas com isto? Há bocado falávamos em off sobre esta questão e tu achas que é mais, a maior taxa de sucesso punir pelo património e não propriamente pela condenação? Sim, em certo tipo de crimes Ontem o Procurador-Geral da República também falou nisso. esqueçam as condenações e ele basicamente diz não estejam só focados na medida de coação, nas prisões preventivas e assim vão ao património, porque eu acho que em determinado tipo de crimes, nas corrupções, nos abusos de confiança, sei lá, na banca e no tipo de empresas, a pena é mais eficaz se for pelo património. É óbvio que não pode ser aplicada às cegas, assim como uma prisão preventiva tem que ser ponderada, também um confisco de bens não pode ser feito assim à bruta. E como estava aqui eu ia dizer, dá 10 dias a uma pessoa, olha, agora faça aí a reconstituição toda dos seus movimentos Nos últimos 5 anos. nos não últimos sei 5 anos e identifique o que é bom e o que é mau. Pelo amor de Deus. Aliás, pois nós aqui nós temos um bocado a sensação que somos sempre vanguardistas e por aí afora, mas justamente nesse processo, na rota do Atlântico, só para dar um exemplo, tem a ver com o confisco. Uma conta eu posso falar de casos concretos, não estou metido. O meu amigo é que não, o meu amigo é que não. Mas o Ministério Público tinha pedido o congelamento de uma conta bancária do Zé Veiga, do empresário em Cabo Verde, e ao fim de 2 anos ou mais, nem disse nem sim nem sopas. Um juiz do Supremo de Cabo Verde que mandou libertar o valor dizendo, bem, isto ao fim, a nossa lei diz 6 meses de arresto, ao fim de 6 meses tem a confisco.
e o confisco é ilegal, levante-se a esta apreensão. E nós, cá, portugueses, fomos para lá reclamar, a dizer que o dinheiro era produto do crime, não sei o quê, não sei o que mais, e o juiz disse, pois está bem, mas isto mais de 6 meses, isto já é confisco, e portanto não está previsto aqui na lei, portanto o dinheiro esteve apreendido à ordem das autoridades portuguesas no tempo estritamente necessário. Se durante 6 meses não dizem nada, se é para manter a apreensão, se não é nada, se não há nenhuma diligência, restitua-se. E portanto, nós cá aqui nós, achamos sempre que somos muito vanguardistas, países de primeiro mundo, mas de vez em quando levamos assim umas lições de Estado de Direito de países ditos de terceiro mundo ou países pobres. E portanto, tu também sabes, de vez em quando acho que sabe bem ler esse tipo de decisões de outros países. Agora, que de facto, para mim, em determinada criminalidade, eu acho mais eficaz atacar o património do que colocar as pessoas na prisão. É verdade, é esse entendimento que tenho, mas pronto, obviamente tem que ser feito com regras, não é? Com regras, eu lembro-me também aqui de um outro processo há muitos anos, que, salvo erro, o Ministério Público andou a saltar entre apreensão e arresto, como o inquérito nunca mais acabava, primeiro fazia um arresto, Depois, mas depois o Tribunal da Relação dizia que aquilo, então agora vamos para a apreensão. Isso ainda hoje. Ainda hoje, pronto. E depois já não era apreensão, era arresto outra vez. E depois aparecia mais. Quer dizer, não pode ser assim. Não pode ser assim. Sim, senhora, vamos apreender o dinheiro. Há fortes suspeitas que aquele dinheiro teve uma origem criminosa, apreende-se o dinheiro. Mas depois, num prazo minimamente razoável, temos que produzir qualquer coisa, uma acusação. Temos para manter o dinheiro arrestado. E depois também para o arguido se defender. O arguido até pode dizer: olha, não, o dinheiro, desde que não diga que tinha no cofre da mãe lá em casa, que ninguém acredita, por muito verosímil, né, ou inverosímil que seja a história, mas obviamente ninguém acredita, mas depois o arguido pode-se defender. Agora não podemos estar aqui durante 5, 6, 7 anos a saltar de arresto e depois passa para a apreensão e depois já não é uma apreensão, é um arresto e depois volta atrás. Mas sim, eu sinceramente acho que há determinado tipo de crimes que a pena e a sanção mais eficaz é o património, do que propriamente a colocar as pessoas na cadeia. só para terminar, no cômputo geral, esta agenda anticorrupção, ah, é positiva ou negativa? Eu, eu acho que tem muitas ideias positivas, agora resta saber O que é que vai ser, o que é que vai ser na prática, porque o que é que vai ser feito a agenda em si, do ponto de vista legal, normativo, não tem valor nenhum. No Claro. fundo, é uma carta de princípios do governo em relação a uma série de medidas com impacto relevantíssimo no processo penal. Mas até ver, salvo erro, acho que a única proposta de lei apresentada pelo governo que incide sobre o conjunto de cerca de Sim. 42 medidas que estavam no relatório técnico que suporta a agenda anticorrupção, é uma. E é uma que tem que ver com algo, acho eu, não servirá de bandeira do combate à corrupção, que tem que ver com as notificações eletrónicas das pessoas coletivas, quer dizer. Mas eu ainda hoje pedi um balanço ao Ministério da Justiça precisamente para ver, e eles onde dizem que já estão muitas em vigor e vamos ver o que é respondido. Eu aguardo sereno e curioso. Lima, enquanto jornalista, tu achas que esta agenda anticorrupção é muito teórica, é mais do mesmo? Já assistimos Eu, eu, a normalmente, várias tentativas de fazer mudanças estruturais na justiça? eu normalmente sou sempre cético em relação a estas matérias, não acredito. Pois. Não acredito. Aqui há uns anos nós temos um vício cá em Portugal que é criar, dar nomes pomposos às coisas. E então há uns anos demos um nome pomposo ao mecanismo anticorrupção. Mas agora não podia ter o mesmo nome. Pronto. O que é que fez esse mecanismo anticorrupção? Tínhamos uma coisa no Tribunal de Contas que era o Conselho de Prevenção da Corrupção. Que eu fui lá um dia ver o que é que fazia. Então, o Conselho de Prevenção de Corrupção limitava-se a compilar estatísticas. Ia recolher despachos de arquivamento de processos, ia fazer uns relatórios e não tinham salas condignas, não, as pessoas estavam lá a trabalhar
cada um por si. Estas propostas provavelmente deveriam ser feitas pelas pessoas que estão efetivamente diariamente nos tribunais. Já sabem o que é que são, quais é que são os projetos. A agenda para a corrupção, a agenda para a corrupção. Daí honra seja feita ao governo. O governo auscultou Sim. bastantes entidades, dos vários sectores que intervêm na justiça. Agora vamos ver se isso foi um mero pro forma Para a forma. ou se de facto são absorvidas as várias sugestões que foram dadas pelos vários operadores. Sim, a agenda, há coisas. Era Nós não agora é precisamos. agenda. Não precisamos muitas vezes de grandes medidas. Há coisas tão simples. Há coisas tão simples. Olha, por exemplo, divulgação da agenda dos membros do governo online, com quem é que se reúnem, a que horas, isso tudo. O mesmo se passa. Olha, divulgação dos relatórios de inspeção de procuradores do Ministério Público e de juízes, relatórios de avaliação, porque é que tiveram muito bom, porque é que não tiveram. A divulgação de relatórios disciplinares, porque é que foram sancionados, porque é que não foram. Quer dizer, coisas simples. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. Chamada pegada legislativa ao nível do governo. Tu hoje vais ao site do Parlamento e consegues ver quando é que uma proposta, um projeto de lei deu entrada, o que é que se seguiu, os contributos que teve, os quaisqueres, quais são, o que é que cada organismo disse, está tudo ali, como é que foi votado, as declarações de voto. Tu no governo, nos decretos-lei, não consegues saber. Mas na agenda anticorrupção isso Isso está previsto. vem Está previsto. como uma medida a implementar também. Isso está Mas previsto. eu aí estou absolutamente de acordo com o Carlos, que acho que há de facto medidas simples a fazer. Por exemplo, na agenda anticorrupção, um dos focos, que a meu ver nada tem que ver em exclusivo com o combate à corrupção, que tem que ver com a fase de instrução, que é Sim. uma coisa que meia volta também vem para cima do palco mediático e ouvem-se umas vozes que a instrução É que se terminar a instrução, e eu sou completamente contra essa ideia, acho que a instrução tem na lei fundamental um papel crucial. Agora, e os juízes, e depois esse foi um dos aspectos que mais criticámos no nosso trabalho, que é hum, tentou-se passar uma ideia de que os juízes não têm meios para, na instrução, evitar expedientes dilatórios. Não é verdade, a lei já concede esses meios e que são aplicados na prática. Vê-se constantemente juízes recusarem a prova que é requerida pelos sujeitos processuais e os processos podem andar, mas há de facto pequenos afinamentos na marcha do processo que podem ser feitos e que de facto conseguem contribuir para a celeridade que é desejada por todos. Por exemplo, uma das coisas, só para terminar isto, Mas aí coisa boa, se há aí uma desigualdade, é só. não há, Desigualdade, às vezes que aceitam 20 e tal testemunhas e fazem para um pré-julgamento, e ali no Porto, em instruções em processo, o juiz chega mesmo a escrever, não vale a pena ouvir o arguido, que é uma. o que eu nego é que se diga que os juízes não têm meios. Sei, como se viu lá em cima no Porto, já em despacho, já vi. Mas, por exemplo, pensemos no caso, existe na prática, nem todas as instruções que são requeridas com diligências de prova. Muitas vezes são requeridas, são apresentados requerimentos de abertura de instrução, onde é apresentada uma mera argumentação, muitas vezes exclusivamente jurídica, a dizer o porquê de determinada acusação não dever seguir o seu caminho até ao julgamento. Pensem, para que fazer um debate instrutório numa situação destas? Porque o debate instrutório, quem já acompanhou algum, sabe muito bem, é um ritual absolutamente ultrapassado em que alguém está a dizer de viva voz aquilo que já escreveu no papel. O que é que nessas situações? Veja-se o custo acrescido que há na necessidade de convocar as pessoas que requereram instrução, as pessoas que não requereram Mas instrução. a lei obriga ao debate É instrucional. verdade, mas não a Constituição. E por isso é que achamos, já que queremos pensar na fase de instrução, então pensemos naquelas coisas que, de facto, no terreno, não aniquilam as garantias de defesa dos arguidos, mas conseguem gerir, de facto, alguma prioridade. Este é um exemplo. Infelizmente já tivemos muito tempo a conversar. E o tempo. Para mim foi felizmente. Não. Felizmente o tempo está a chegar ao fim e dispersei-me mal. Obrigada pela vossa presença. Obrigado.
Olá, bem-vindos à rúbrica Quid Iuris do podcast Advocados, um segmento que pretende esclarecer situações jurídicas atuais e diárias e sempre com a participação de um advogado convidado. Eu sou o jornalista Frederico Pedreira e no episódio de hoje contamos com o associado sénior da Pax Legal, Bruno Sampaio, para falarmos sobre as novas regras do alojamento local. O novo regime entrou em vigor em novembro. O governo deu mais poder aos municípios para regular e fiscalizar esta atividade turística e ainda revogou várias medidas do pacote Mais Habitação. Mas afinal, o que muda com este novo regime jurídico do alojamento local? Para tal, temos aqui Bruno Sampaio. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite de estar aqui presente no nosso podcast. Começo por perguntar quais são as principais mudanças com o novo diploma publicado no dia 23 de outubro. Olá, Frederico. Muito obrigado pelo convite. De facto, as novas mudanças no regime do alojamento local, muito esperadas e muito anunciadas na altura pelo novo executivo, vêm tentar conciliar aquilo que é a iniciativa privada e o direito de propriedade dos proprietários, enfim, aqui a crise da habitação que estamos a viver no país, e nessa medida tentou-se flexibilizar o acesso às novas licenças de AL, que estiveram congeladas a nível nacional até há pouco tempo, passando aqui um bocadinho a bitola para os municípios poderem autonomamente decidir o que fazer no seu território relativamente à emissão de novos registros de alojamento local. No que acabaste de tocar, pegando nesse ponto, e o que é que aumenta as competências, neste caso assim, dos municípios? O que é que eles podem passar a fazer? Como é que se vai ser esse reforço das suas competências? Como é que isso se vai materializar, dizendo assim, todos eles passam a ter competências, há alguns que não. Explica lá aos nossos ouvintes o que é que vai acontecer, dizendo assim. Enfim, a maior parte dos municípios, ou pelo menos os que eu conheço e com quem costumo trabalhar, enfim, em assuntos de alojamento local, já têm efetivamente regulamentos que dispõem sobre as normas do alojamento local. Acontece que agora esta alteração legislativa vem reforçar a existência desses regulamentos e vem até impor que nos municípios onde existam mais de 1000 alojamentos locais registados, que os municípios, é-lhes dado aqui um prazo de 12 meses, para fazerem aprovar, no caso de não existir, esses novos regulamentos, exatamente para regular, enfim, a emissão, transmissão, todas as vicissitudes da relação dos proprietários, enfim, aqui com titulares ou titulares de registros de alojamento local, numa forma de devolver um bocadinho aos municípios essa gestão, na base de que são os municípios que terão um maior conhecimento sobre a realidade habitacional e geográfica, enfim, demográfica do seu território, na expectativa de que eles próprios, melhor do que o executivo, terão capacidade para, enfim, estabelecer limites ou restrições ou requisitos adicionais, eventualmente, para que sejam emitidos novos títulos de alojamento local. E entre essas mudanças, sendo assim, que ocorreram, as autarquias também passaram a poder designar áreas chamadas de contenção e de crescimento sustentável por freguesia. O que é que consiste esta área de contenção e de crescimento sustentável, de forma assim sucinta, de forma que nossos leitores, nossos ouvintes consigam entender? É muito, basicamente, as áreas de contenção são consideradas áreas nas quais já existe uma sobrecarga de alojamento local. Existe algum limite estabelecido para o que é que seja considerado uma sobrecarga? Não existe para já, mas é dada a indicação de que devem ser tidos em conta fatores de pressão habitacional e ambiental, eventualmente. E, portanto, caberá aos próprios municípios fazer essa análise, não só por freguesia, mas até dentro de partes ou áreas das freguesias, aqui no espírito de que eles melhor compreenderão e analisarão esses fatores. Há depois as áreas de crescimento sustentável, que são áreas que não estão ainda nesse momento de sobrecarga de registros de alojamento local, mas que, pelo seu eventual crescimento, que deverão ser, enfim, tidas em conta para evitar que cheguem a essa sobrecarga. Não pode haver aqui um pouco uma discriminação na parte das áreas de contenção, uma vez que uma pessoa fica impedida, apesar de ter o seu imóvel lá e não poder fazer de alojamento local, não há aqui
Bem, há de facto, essa restrição, até porque uma das, consequências do imóvel ou do local estar localizado numa área de contenção é que, o número, ou de novos registros a ser emitido, pode ser restringido e, portanto, sim, nessa medida é uma restrição, mas por outro lado nós partimos de uma restrição a nível nacional para criar um mecanismo que os próprios municípios poderão estabelecer novos limites, e portanto, nesse sentido, há um alívio. Claro que as condicionantes geográficas da localização do imóvel, até porque como disse, há fatores a ter em conta, nomeadamente a pressão habitacional, e ambientais e tudo mais, são sempre tidos em conta para definir e delimitar estas áreas. Mas sim, na verdade, há aqui uma compressão dos princípios e dos direitos, aliás, que constitucionais que referi, nomeadamente o da propriedade e da iniciativa privada, que continua a ser aqui um bocadinho, comprimido, exatamente, por oposição ao direito à habitação, porque existe esta relação, estabelecida entre o direito à habitação e o direito, enfim, à iniciativa privada e da propriedade ser gozado no seu máximo e nomeadamente os proprietários poderem, Ser utilizar os seus imóveis para alojamento local. E no caso de Lisboa, pegando aqui até numa notícia que saiu há pouco tempo, que será, portanto, será levantada a suspensão de novas licenças de 20 das 24 freguesias. Acreditas que esta medida vai levar, como o PS lhe chamou, a uma corrida às licenças, neste caso? Hum, Acredito que, houve muito investimento, e muitos privados que, não são empresas, mas famílias, que compraram imóveis com o intuito de, enfim, ter um rendimento extra, e que tiveram impossibilitados de o ter, durante este período de suspensão da emissão de novas licenças e que naturalmente quem estava à espera deste momento para, solicitar ou requerer, os registros, que o faça agora. Hum, Há, ainda assim, uma série de regras que poderão ser, utilizadas e que serão certamente pelos municípios para limitar, esta correria, e são mecanismos que estão, previstos nas alterações que foram agora publicadas, e que uma delas, por exemplo, nas áreas de contenção, poderá vir, regulamentado no tal regulamento administrativo do município, a proibição da utilização de um imóvel que esteve arrendado há 2 anos, aliás, hum, portanto, a proibição de ser utilizado ou de ser requerido para alojamento local, ser, requerido o registro para alojamento local. E, portanto, eu acredito que os municípios vão tentar conciliar, e limitar essa correria. É claro que, enfim, isso não impede que os requerentes, e que os interessados façam o pedido do registro, mas acredito que os municípios, enfim, com estrutura também Criar tentarão. mecanismos para, não, para comatar Exatamente. essa corrida, dizendo assim. E ainda outros aspectos que foi alterado, dizendo assim, foi a retirada do direito dos condóminos para decidir sobre o futuro do seu prédio. Há alguma exceção a esta retirada, dizendo assim, de direito, ou é mesmo tão linear como se lê? Não, há de facto exceções, e exceções que não são novas. De facto, o legislador, e como prometido, tenta conciliar sempre os interesses dos residentes, enfim, que não façam uma utilização, comercial, digamos, do seu imóvel, com os investidores ou famílias que o queiram fazer. E de facto não é coartada a possibilidade aos condóminos, aqui neste caso no órgão, decisório, que é a Assembleia de Condomínios, de se oporem à utilização do imóvel, de um imóvel do prédio, hum, para alojamento local. Claro que, não bastará simplesmente uma oposição infundada e, portanto, é necessário que se demonstre, e a lei é muito específica quando refere que tem de ser uma deliberação da Assembleia fundamentada e, mediante atos que tenham, reiterados e comprovados,
de que a utilização daquela fração ou daquele imóvel de facto prejudica o sossego, enfim, o bem-estar dos restantes residentes e habitantes. Mas de facto há exceções, como disseste, há exceções a isto, e uma delas é esta, ou seja, o objetivo é conciliar aqui as 2 posições, enfim, dos residentes, e dos requerentes ou titulares do registro do alojamento local. E fala-me muito sucintamente, que estamos a ficar sem o nosso tempo, do que é esta figura do provedor de alojamento local que também surge agora e que O provedor do, alojamento local é um órgão que poderá ser criado pelos municípios e não é obrigatório. não é obrigatório, e que no fundo tentará aqui, mediar e executar, enfim, uma série de atos que, visem a conciliação dos interesses, aqui quase oponentes nestes casos, mas nomeadamente relativamente a queixas, relativamente a eventuais conflitos, que venham a surgir em casos de prédios em propriedade horizontal, entre as assembleias de condomínio, os condóminos Uhum. e os titulares dos registros. A este propósito, a ata, que estávamos a falar da ata da Assembleia de Condomínio, está previsto que o Presidente da Câmara, recebendo uma deliberação, no sentido de se opor, da Assembleia de Condomínio se opor à manutenção de um título de abertura de alojamento local no prédio, poderá reencaminhar essa deliberação para o provedor do alojamento local, que fará um relatório, enfim, tentará conciliar naturalmente as posições dos condóminos e do titular, e fará um relatório que poderá ser tido em conta, e será certamente, na decisão que o presidente venha a tomar relativamente à suspensão ou ao cancelamento, neste Dá para caso. ser um mediador aqui entre as É, partes a e ideia tentar é. conjugar as duas partes. Muito bem, então mesmo para terminar, consideras estas medidas suficientes ou achas que para combater toda esta realidade do alojamento local, ou achas que num futuro se calhar ainda próximo vão-se perceber certas realidades que não foram comatadas e que novas regras serão necessárias? Bem, enfim, estas matérias de alojamento local, arrendamento, questões laborais, sabemos que são medidas muito políticas, e que dificilmente terão o consenso de todos. Aliás, sabemos agora que o PS já se opôs, inclusivamente a estas alterações, não só porque vieram reverter o Mais Habitação, que foi o pacote anterior, mas também porque, enfim, no confronto dos direitos que falámos no início, entendem que o direito à habitação deve prevalecer e, portanto, ser comprimido aqui o direito à iniciativa privada e ao direito de propriedade. Considero que são medidas que vieram aligeirar a- as, as medidas que vieram, Existiam. exato, que vieram aqui, no fundo, frustrar também algumas expectativas das famílias e dos Uhum. investidores que compraram, investiram e melhoraram os imóveis com o objetivo de poder rentabilizá-los, e que com a suspensão na emissão dos registros que houve, viram-se completamente impossibilitados de o fazer. E portanto, nessa medida, acho que vieram dar resposta a uma necessidade urgente de compatibilizar aqui os 2 lados, mas acredito que, enfim, a legislação pode ser sempre melhorada e há sempre medidas novas que podem ser propostas, e acredito que, pela própria natureza também da situação e pela crise habitacional que estamos a viver, que esta matéria será sempre discutida, e se novas medidas serão implementadas, que nessa busca de compatibilizar os 2 Os dois lados. os 2 lados. Portanto, sim, acho que, são suficientes face àquilo que existia, são insuficientes face a soluções que podem urgir ainda ser criadas e se calhar compatibilizar melhor os 2 lados, aqui da barricada, no fundo. Olha, muito obrigado, Bruno. O tempo passou a correr, por teres partilhado com os nossos ouvintes todos os teus conhecimentos. Quem sabe nos voltamos a encontrar aqui numa próxima rúbrica para esclarecer sobre outros temas. Muito obrigado. Obrigado, Frederico. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos no próximo episódio do podcast Advocados para mais uma rúbrica Quid Iuris.
Até lá, passe pela Advocados e descubra todas as notícias da área da advocacia e da justiça.